Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa casa de paz e amor. Vocês se sintam já acolhidos aqui. Não só vocês aqui no salão, presentes, os nossos amigos também que nos acompanham aí pelas redes sociais. Aquele nosso abraço caloroso a todos vocês. E que esse amparo já, essa luz, esse auxílio que a espiritualidade já vai se fazendo presente, vai nos ofertando nesse momento, e a figura também do Mestre Jesus possa já nos tranquilizar e trazer aquela sensação de bem-estar de estarmos aqui hoje. A gente sempre pede para vocês também, como é de nosso costume, por favor, desligar os celulares, deixar mesmo sem vibração, porque isso por vezes acaba atrapalhando um pouco a dinâmica do trabalho, aquela dinâmica toda nossa, o barulho e o ruído interferem um pouco também. A gente sempre vem também pedindo para vocês, para a gentileza de facilitação do nosso trabalho aqui, a deixar sempre os bancos, né, os primeiros assentos aqui mais próximos da janela, direcionados para os trabalhadores. Então a gente tenta sentar do lado, isso só para facilitar o passe. E aí da mesma forma, para os bancos aqui, os primeiros bancos do lado direito, mais próximos do corredor, para facilitar o fluxo mesmo e na dinâmica do nosso trabalho, viu? A gente também lembra vocês, sempre tem os nossos recados, também os nossos agradecimentos pela contribuição de vocês, com tantos os projetos da casa, com as orações, da maneira que é possível para cada um de nós, né? Mas a gente vem sempre reforçando e pedindo aquele auxílio à medida que cada um puder. A gente tem o nosso kit de evangelização, kit de higiene pessoal, né, da evangelização infantil, que acontece aos sábados, né? Então a gente sempre reforça, é uma demanda necessária para casa, né, e para essas crianças. Então, para aqueles que conseguirem contribuir para nós, seja com a contribuição lá na livraria, seja trazendo os itens, né, que a gente tem aqui, escovas de dente, cremes dentais, sabonetes e shampoos, é sempre de grande valia para todas essas famílias assistidas e essas crianças em especial aqui da evangelização. A gente relembra também das nossas casas co-irmãs, sempre a gente fala aqui da Caspage, da Crepade, e a Caspage em especial tem precisado de voluntários. Então, para aqueles que conhecem algum dentista que tem a disponibilidade para fazer esse trabalho de voluntariado, né, atendimentos presenciais, e aí a maneira a combinar, psicólogos, instrutores de pintura em tecido, costureiras e educadores de evangelização infantil, lá na nossa casa tem precisado do auxílio desses profissionais, dessas pessoas com essas capacitações. Se vocês conhecerem alguém ou tiverem como contribuir, colaborar ou até replicar essa necessidade da nossa casa, a gente também sempre agradece bastante a cada um de vocês. Para essa noite de hoje, do nosso trabalho, a gente vai contar com o nosso amigo Felipe para a leitura do Evangelho. A leitura da mensagem a Laurice vai fazer por nós, a prece de abertura a Marisa, e a palestra da noite será realizada pela nossa amiga Ana Paula Rosseto. Ela vai falar para nós sobre o capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os mansos e pacíficos, em especial o item 7, que é a paciência. As vibrações o Isaac fará por nós, e a prece final a Rita. Que possamos já dar início ao nosso trabalho, com bastante paz e bastante harmonia. Boa noite. Vou ler o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizeis de Deus o Onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há
porém muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Mensagem do livro Vigiai e Orai, por Carlos Bacelli, psicografia, ditado pelo irmão José. Saber esperar. Não te esqueça de que a solução para o problema que te angustia está a caminho. Nos tribunais da divina justiça, nenhum processo fica parado. A tua petição, depois de examinada, será deferida de acordo com os teus méritos. Não te afliges, antecipando-te as providências que haverão de ser tomadas em favor de tua paz. Nem agraves a tua situação, tornando inócuas quando te alcança as deliberações em andamento. Saber esperar é tão importante quanto saber agir. Toda decisão precipitada acaba sendo uma solução pela metade para o problema que se pretende resolver. A solução que demora a agir ainda não encontrou disponíveis os elementos que a favoreçam. E assim nós vamos fechando os nossos olhos, nos acomodando no banco, porque desde que aqui entramos, os nossos amigos espirituais já nos acolheram, já nos deixaram um abraço gostoso, cercado de energias das quais nós necessitamos. Todos que aqui viemos em busca de algo. E o Pai Maior sabe aquilo que precisamos. Por isso nós vamos ouvir a palestra, compreender a lição e levar para casa os ensinamentos. E assim a gente vibra pela palestrante para que ela possa passar para nós tudo aquilo que ela estudou e vai nos dizer. E assim nós agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui, aprender um pouquinho mais e depois recebermos tudo aquilo que necessitamos. Que tenhamos um bom trabalho, que assim seja. Boa noite a todos presentes, aqueles que estão nas mídias sociais. Que Jesus possa nos envolver com seu amor. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a paciência. A paciência, ela faz parte do capítulo 9, é uma das bem-aventuranças do nosso Mestre Jesus, que fala sobre os mansos e pacíficos. Então, eu vou começar falando um pouquinho o significado da paciência, que é uma coisa fácil hoje em dia da gente ter nesse mundo que nós vivemos, né? Todo mundo aqui, com certeza, tem muita. A gente tem que, todo dia, refletir e pensar, preciso ter paciência. Porque desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, as atribulações do nosso dia a dia, não é fácil, né? Mas a gente tem que ter, porque é uma virtude muito boa, né? Que nem diz o Evangelho, ter paciência é a caridade conosco e com os outros também, né? Com os nossos próximos. Então, falando um pouquinho sobre o que significa paciência, a palavra, ela vem da junção da ciência e da paz. Então, é a ciência da paz. A ciência é o conhecimento e a paz o que é? A calma, né? A tranquilidade, aquilo que nos faz bem. E quando eu estava fazendo
pesquisa, essa palestra, estudando, eu vi várias mensagens de Emmanuel que fala sobre a paciência. E ele nos diz assim, no livro Rumo Certo, no capítulo 6. Entende-se a paciência a maneira da ciência da paz. Não procures a paz à distância. Ela está do nosso lado, né? É só a gente ficar firme ali. De vez que ela reside em ti mesmo. Então, a paz reside em nós. Nós temos essa virtude. Então, nós temos que colocá-la em prática. A paz, no entanto, baseia-se na lei da troca que mantém o equilíbrio no universo, através do binômio dar e receber. Então, eu dou a paz e eu recebo a paz, né? E a paz vem desse momento que nós temos de ter a paciência. Continuando falando sobre ele, né, sobre Emmanuel, no livro Calma, que é psicografado por Chico Xavier, no capítulo 8, ele fala assim, ele nos orienta, a paz em nós não resulta de circunstâncias eternas, é o que eu já tinha dito, né? Ela está dentro da gente, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. E é preciso anotar que o dever cumprido é fruto da compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam, nas oposições que nos façam e esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que se nos indica. A paz em nós, repitamos, nasce da compreensão e da tolerância. Nós temos que ser mais tolerantes uns com os outros. Em serviço, e a compreensão em serviço, ela é mantida pela tolerância, como eu já disse, para com os erros alheios e até pela autoaceitação dos nossos próprios erros. Então, para a gente conseguir aceitar o erro do outro, primeiro a gente tem que aceitar os nossos próprios erros. A gente tem que nos conhecer melhor, né? Nos conhecendo, a gente começa a conhecer melhor o outro e a tratar o outro da forma que a gente gostaria que nos tratassem. Então, é uma via de duas mãos, né? Então, a gente, com autoconhecimento, da forma como eu ajo, as pessoas também agirão comigo. Então, como eu já havia dito, pela autoaceitação dos nossos próprios erros, de modo a sabermos corrigi-los sem tumulto e perda de tempo. Em suma, enquanto não soubermos perdoar, que também é fácil, não seremos livres para submeter-nos à prática do bem segundo as leis de Deus. Perdoar é difícil? Sim, muitas vezes, né? Então, se eu não consigo perdoar, começo a desculpar, né? Começo pelo mais fácil, para depois chegar e realmente a perdoar aquele que fez algo. Por falta, muitas vezes, de conhecimento, né? Fez algo para que tirasse a nossa paciência, para que nos irritasse. Então, a gente tem que refletir muito antes de qualquer atitude que a gente possa tomar. Então, como a gente pode definir a paciência? A paciência a gente define como um estado de calma e tranquilidade e é uma das mais difíceis virtudes. E o nosso Mestre Jesus nos fez esse pedido, para que sejamos pacientes, assim como ele nos pediu para que amemos o próximo e para que a gente perdoe as ofensas. Paciência, para ser uma virtude, deve ter compreensão, entender o outro verdadeiramente, compreender que cada um está num estágio de evolução, que cada ser é único. E temos que realmente nos colocar no lugar do outro e compreender com amor. Assim, a paciência se torna realmente essa virtude que o Mestre nos ensinou. E eu tenho uma historinha que eu vou contar para vocês, que é de um autor desconhecido, que é sobre a paciência. E é uma história muito bonita, porque mostra a resignação e a resiliência desse mestre aqui, né, desse senhor que faz parte dessa história. Conta a lenda que, numa aldeia nos confins do mundo, vivia um sábio famoso pela sua inabalável paciência. Todos os que haviam tentado perturbar a sua calma e tranquilidade tinham sido derrotados. Certo dia, um homem conhecido pela sua arrogância e falta de educação
apareceu junto do sábio com a intenção de o desafiar. Aí ele diz assim: eu sou arrogante e malcriado. Tenho a certeza que consigo abalar a tua paciência. Aceitas o desafio? Sim, aceito, respondeu o sábio com toda a sua calma. O homem aproximou-se do sábio e começou a insultá-lo. Atirou-lhe pedras, gritou-lhe aos ouvidos, cuspiu-lhe na cara, e assim continuou durante horas. Fez tudo o que era possível e imaginável para tentar provocar o sábio, mas este permanecia calmo e sereno. Um rapaz que assistia à cena toda perguntou ao sábio: como é que conseguiu suportar tanta provocação? Aí ele responde: se alguém quiser oferecer-te um presente e tu não aceitarás, a quem pertence o presente? Então, a quem pertence toda aquela raiva, toda aquela malcriação e arrogância? Ao sábio? Não. Aquele rapaz que estava ali para ofendê-lo. Então, ele não recebeu aquele presente, porque ele não tinha esse mesmo sentimento do rapaz. Então, o menino responde assim para ele: a quem o tentou oferecer, né? Ele responde. Aí ele falou: sim, certo. Acontece a mesma coisa com outras, né, reações, como a inveja, a raiva, os insultos. Quando nós não os aceitamos, continua a pertencer a quem os trazia consigo, explicou o sábio. Então, a gente não tem que receber aquilo que a gente não... o sentimento que a gente não conhece, o que a gente não tem. Se alguém deseja algo ruim, é dele, não é nosso. Então, a gente tem que pensar isso, é dele, né? O problema já não é meu, é dele. Então, quando a gente aceita, aí já fica difícil, porque nós vamos querer revidar. E o revide, infelizmente, não é bom, né? Por isso que nós temos que manter sempre a nossa paz. Aí o sábio conclui: repara, a tua paz interior depende apenas de ti. As pessoas não podem tirar a calma, a não ser que tu permitas. Então, continuar calmo, paciente e tolerante nos momentos mais difíceis depende apenas de quem? De nós, do nosso autocontrole. Não é fácil. Não é fácil. Eu sou professora. Eu não sei se alguém aqui é professor. Trabalho com muitas crianças. Então, todos os dias, eu tenho que ter paciência, né? Eu tenho que ter resignação. Eu tenho que cuidar desses alunos. Então, é um exercício diário. Não só a minha profissão, mas de todos aqui, né? No lar, paciência com os nossos filhos, com os nossos maridos, com as nossas esposas. Hoje, dia dos namorados, todos vão ter paciência, né? Para ter uma noite agradável. Não é fácil, mas é um exercício diário, né? É estar ligado ao Evangelho, ao Mestre e aos seus ensinamentos. Não devemos deixar que a irritação afete o nosso caminho. E quando eu estava vindo para cá, né, de carro, estava um trânsito, e eu levei uma fechada. Eu quase me irritei. Eu falei: eu não posso, né? Não posso pegar isso para mim. Então, é um momento que a gente tem que parar realmente, respirar e pensar: não, eu posso agir melhor a cada dia, a cada momento, né? Não deixar que as coisas acabem nos irritando e nos fazendo mal, porque a gente fica mal depois, né? Só nós temos o poder de controlar as nossas emoções e não devemos permitir aos outros que a tentem controlar por nós. Ninguém, né? Muitas vezes estamos sob a ação de um problema qualquer. Problema, desafios, todos nós temos, né? E antes da gente agir, o que a gente tem que fazer? Devemos, antes de mais nada, conhecer o problema, a origem desse problema, pensar em que soluções que nós podemos tomar. E para tudo isso, vem a paciência. Sermos pacientes, calmos, tranquilos e agirmos de forma correta para que a gente não se arrependa depois, para não meter os pés pelas mãos. Porque quando a gente age por impulso, geralmente a gente se arrepende.
Poxa, por que eu fiz isso? Poderia ter pensado melhor, poderia ter agido de outra forma. Então, sempre que tiver algo, né, algum desafio, que eu acho que é melhor falar desafio que problema, a gente tem que pensar, refletir e depois, sim, com calma e paciência, agir. Nós passamos, né, nesse planeta, que é o planeta de provas e expiações, por isso que nós estamos aqui, para aprender, né, para evoluir, para também chegar no equilíbrio. Nós temos muitos desafios. Então, seja uma doença, relacionamento familiar, no trabalho, na vida social. E não devemos, dentro desses desafios da vida, nos colocar como vítimas. Poxa, olha o que fizeram. Nossa, sempre comigo. Ó vida, ó céus. Não. Né? A gente tem que tirar sempre o quê? Aprendizado dessas situações. E entender que tudo que acontece conosco é uma necessidade que a gente tem que ter. E dura um tempo. Né? Geralmente, não é o nosso tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam de uma maneira rápida, no nosso tempo. Meu Deus, será que não vai acontecer? E o nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente tem que ter sempre menos ansiedade, porque a ansiedade faz com que a gente queira que as coisas aconteçam de forma rápida, né? Menos ansiedade. E pensar que o tempo é o tempo de Deus. E a gente tem que ter fé e acreditar que o tempo dele é o tempo certo. A paciência, ela funciona como um estado superior de consciência para superar a dor e a alteração, tanto física quanto psíquica. Então, quando a gente está, assim, acometido por qualquer tipo de doença, ela acontece, muitas vezes, por necessidade do nosso corpo mesmo, de drenarmos nossa mente de atos infelizes que praticamos nesta ou em outras encarnações. Então, a doença, também temos que nos resignar, né? Claro, nos tratar, mas nos resignar e entender por que aquilo está acontecendo com a gente, porque também é uma prova, é algo que acontece para a nossa evolução. Aí no Evangelho de Mateus, Jesus nos diz: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O que podemos entender com essas palavras de Jesus? Que não devemos nos preocupar com o futuro. Não devemos sofrer por antecedência. Porque quando a gente sofre por antecedência, a gente sofre duas vezes. Então, eu fico sofrendo por algo, a ansiedade, a expectativa, e ainda nem aconteceu. E quando acontece é bom, mas eu já sofri. Ou se não for, eu sofro duas vezes. Né? Nós sofremos duas vezes, vamos nos frustrando cada vez mais. Então, temos que perceber que a preocupação existe, mas não pode haver ansiedade, a expectativa e o sofrimento. Né? Viver um dia de cada vez. Viver o hoje, viver o aqui, viver o agora. O passado passou. O futuro estará ali, mas, que nem dizem, né, a Deus pertence mesmo, a gente tem que deixar a vontade realmente na mão dele. Porque enquanto eu estiver lá com a vontade na minha mão e não soltar, as coisas ficam mais difíceis. Então, nessas palavras ditas por Jesus, ele usa a palavra inquietação, que pode remeter-se ao desespero, à obsessão, à preocupação em excesso, à inquietação. E a inquietação, ela é inimiga da paciência. Pela inquietação, nós vivemos o passado e o futuro, e a gente esquece de viver o presente. Nos esquecemos que devemos, sim, viver o aqui e agora, um dia de cada vez. A inquietação nasce da falta de conhecimento e ela encontra terreno fértil na falta de fé. Porque se nós acreditamos, temos fé, que as coisas serão para o nosso melhor, que tudo dará certo, tudo dará certo. A gente tem fé, vai dar certo. Então, acreditar realmente, né, no nosso Pai, que sabe de todas as coisas. Então, quando o homem conhece quem é,
tem certeza de Deus como ser supremo, justo e bom, e reconhece suas necessidades como provações, então possuir a fé robusta automaticamente afasta a inquietação. E a fé é a fé que nos dá a garantia do dia de amanhã. É ela que nos leva ao estado de certeza, que combate a incredulidade, o desespero, a desesperança e a inquietação. Quando Jesus disse: "A cada um basta seu mal", ele nos recomendou que nos concentrássemos nos problemas reais de cada instante, tendo a certeza de que o futuro será sempre traçado por Deus. Então, realmente deixar a vontade na mão do nosso Pai. Foi o Mestre que, por diversas vezes, nos fez o convite à fé e à paciência, que combate realmente as nossas ansiedades e inquietações. Não existe lugar para os vitoriosos que não seja pela paciência. No Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre duas bem-aventuranças que se referem à paciência. Ele nos fala: "Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus." Ser brando e pacífico são dois atributos da paciência. Ser brando é ter calma quando todos estão nervosos. Então, todos nervosos, manter a calma, conseguir conciliar aqueles que estão nervosos, é uma grande virtude. E melhor, ou maior ainda, né, é quando a gente é pacífico, porque o pacífico é não ficar nervoso, é saber sempre agir com calma, que chega a ser até mais intenso do que ser brando. A paciência deve ser um dos objetivos do espírito para atingir sua iluminação. Por isso, deve ser exercitada e desenvolvida. Emmanuel nos diz: aquele que conquistou a paciência, conquistou a si mesmo. Essa mensagem está no livro Consolador, que é a obra psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier. E a doutrina espírita, ela nos capacita a agir com tranquilidade. Devemos usar os ensinamentos que ela nos proporciona. Ter a tranquilidade para esperar, porque se tem o conhecimento da causa, assim, antes de nos revoltar, xingar, agredir, é bom pensar. Né? Se eu tenho esse conhecimento, se eu estudei, se eu sei dessa causa, eu sei que toda causa tem o seu efeito. Né? Então, eu vou saber lidar melhor com aquilo. E a gente tem que sempre nos colocar como filhos de Deus, protegido por Ele, que não desampara ninguém. Queremos melhorar de vida? Trabalhemos e aguardemos em paz. Queremos nos curar? Façamos o tratamento médico e espiritual e aguardemos em paz. Queremos um bom emprego? Vamos nos esforçar e aguardar em paz. Paz é a melhor ciência para se vencer na vida. No livro Agenda Cristã de André Luiz, também psicografada por Chico Xavier, André Luiz nos diz: a paciência não é vitral gracioso para suas horas de lazer. Ela é o amparo destinado aos obstáculos. Daí que ser paciente é ser ativo, conhecedor dos processos que qualificamos como dolorosos ou difíceis. Como eu já havia dito, né, eu vi bastante mensagens de Emmanuel. E no livro Encontro Marcado, também, né, psicografado por Chico Xavier, ele nos dá sua sempre valorosa contribuição. Paciência, em verdade, é perseverar na edificação do bem, a despeito das arremetidas do mal. Então, essas arremetidas do mal, as fúrias do mal, né? E prosseguir corajosamente, cooperando com ela e junto dela, quando nos seja mais fácil desistir. Então, não desistamos, vamos continuar na luta. Paciência é o poder que nos traz felicidade. E essa frase também foi psicografada pelo Chico Xavier no livro Entre Irmãos de Outras Terras, por Espíritos Diversos. Então, nós notamos, né, que o tema estudado, ele é intensamente estudado pela espiritualidade, porque se constitui uma alavanca poderosa para o domínio do espírito sobre forças contrárias que atuam em si mesmo.
A vitória do bem será sempre atributo de almas virtuosas que encontram forças para atingir seus objetivos de níveis superiores. Quando passamos por uma sequência de coisas que testam nossa capacidade de resignação, dizemos que é preciso ter paciência de Jó para suportar. E a história de Jó, ela mexe muito comigo. Quando eu li a primeira vez, é assim, toda vez que eu estou bem impaciente, bem ansiosa, eu lembro dessa história, porque é uma das histórias mais antigas narradas na Bíblia e conta a história de um ser que foi totalmente paciente, resiliente, com muita resignação. Então, eu vou contar um pouquinho sobre ele, não sei se vocês conhecem a história. Jó era o homem mais rico da região em que vivia. Ele possuía milhares de ovelhas e camelos, centenas de juntas de bois e jumentos, uma imensa propriedade, 7 filhos, 3 filhas e grande quantidade de criados. Era considerado um homem bom, justo e temente a Deus. A fé de Jó foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada, seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, e seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles, em meio a um vento muito forte vindo do deserto. Jó se entristeceu profundamente, prostrou-se no chão e orou. Não se revoltou. Reconheceu que tudo que tinha havido sido dado por Deus e o que o Senhor achara bom tirar tudo dele. Dessa forma, afirmou sua fé e mostrou resignação à vontade do Pai. Entretanto, as problemáticas continuaram. Ele teve o corpo coberto de chagas. Era a temida lepra. Sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme em sua fé. A esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, Jó foi visitado por 3 amigos que, em vez de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando por muitos pecados. A gente tem que lembrar que Deus não castiga ninguém. Né? Deus é Pai, é justo. Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divina, e ainda orou ao Senhor para que não punisse seus amigos. Por sua fé inabalável, por sua paciência em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois, Jó conseguiu reaver e duplicar todos os seus bens. Tornou a se casar e teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em felicidade. Costumamos estar de bem com Deus quando a vida nos sorri, e tudo corre de acordo com nossas expectativas. Basta um revés para nos desestruturarmos. E aí a gente acaba culpando Deus, né? Erguemos os olhos e perguntamos: por que comigo, Senhor? Se a gente pode agir que nem Jó, agradecer e saber que a vontade dele é a vontade suprema. A doutrina espírita nos traz luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes são reações a ações nossas, do passado, que se refletem nesta vida. Outras vezes são consequências de más escolhas que fizemos nesta vida mesmo, acreditando que passariam em branco, mas nada passa em branco. O Espiritismo também nos elucida que escolhemos, antes de reencarnar, a gente não pode esquecer, né, as provações pelas quais iremos passar. Porém, esquecemos disso. Quando a gente volta, a gente esquece tudo. E, diante das dificuldades, voltamos a questionar a bondade e a justiça do nosso Pai. As provas que enfrentamos são, na verdade, um bem, pois nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, preparando-nos para a vida futura. Se tivermos fé, não vamos esquecer, no nosso Pai e confiança nas leis divinas, encararemos o sofrimento como um resgate, um pagamento de dívidas contraídas anteriormente. E isso nos permitirá enfrentar os reveses com calma e confiança, superando as provas da vida, que são muitas, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E assim eu vou encerrando,
né, o meu estudo de hoje com vocês, agradecendo a paciência de todos, que possamos ter uma semana iluminada, com as bênçãos do nosso Pai, sempre acreditando que Ele, tudo que Ele faz é para o nosso bem. Muito obrigada. E assim, partindo para a segunda etapa do nosso trabalho, vamos fechando os nossos olhos, relaxando todo o nosso corpo, porque agora é o nosso momento. É um momento todo especial, em que vamos nos entregar até o Pai Maior, ao nosso mentor amigo que sempre nos acompanha. E do alto das nossas cabeças começam a cair belas vibrações em formato de pétalas de rosas brancas sobre o nosso centro de força coronário, a nossa ligação maior, mais intensa com a espiritualidade amiga. E estas boas vibrações vão assim fortalecendo os nossos laços com a divindade, com os nossos mentores, com Jesus. Que esses laços possam ser sempre fortes, em quaisquer momentos em que estivermos passando na nossa vida. E estas boas vibrações vão descendo e alcançando o nosso centro de força coronário, na altura da nossa testa, iluminando os nossos pensamentos, para que os nossos pensamentos possam ser sempre positivos, que possamos ter uma visão positiva, otimista da vida, como foi dito aqui na palestra, com mais paciência, com mais tolerância. E estas vibrações vão descendo, alcançando na altura da nossa garganta, o nosso centro de força laríngeo, que comanda também a nossa voz. Que a nossa voz, aonde quer que ela for ouvida, que ela possa trazer a paz, a união, a tolerância, jamais a maledicência. Que a nossa voz sempre se cale diante da maledicência, daquilo que desune. E estas boas vibrações vão descendo, alcançando na altura do nosso coração, o nosso centro de força cardíaco, nos sensibilizando profundamente, de tal maneira que nós possamos amar o próximo, como nós gostaríamos de ser amados. Que possamos ver na figura do próximo uma pessoa que tem as mesmas necessidades que nós temos. Neste momento, assim, esse centro de força está sendo bastante trabalhado, de tal maneira que nós pratiquemos mais a solidariedade no nosso dia a dia. E estas boas vibrações vão alcançando na altura do nosso estômago, nosso centro de força gástrico, um pouco mais abaixo, do lado esquerdo, o nosso centro de força esplênico, e um pouco mais abaixo, do nosso baixo ventre, o nosso centro de força genésico. E assim, mãos caridosas, mãos invisíveis neste instante, estão fazendo um verdadeiro tratamento para o nosso corpo espiritual, aumentando as nossas proteções, aumentando a nossa imunidade, fazendo com que nós possamos nos colocar de maneira criativa perante a vida, perante a nossa existência, sendo co-criadores do nosso destino também. Vamos aproveitando esse momento para assimilar todos esses tratamentos que estão sendo
doados, presenteados pela espiritualidade que nos acompanha. E assim, depois de tanto recebermos, vamos doar um pouco. Vamos doar dos nossos corações muito amor, muita fé, muita esperança, muita paciência para quem está necessitado nesse momento. Aonde estiver, aonde existir um canto, uma pessoa sofrendo, que estas nossas vibrações possam alcançá-lo. Nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.